Bom dia, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma live do nosso devocional Despertos por Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Mais um dia. Vamos começar entregando, ofertando as nossas primícias, nossas primeiras horas aí ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mari tá aí representando. Bem-vinda, Mari. Pessoal que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Bom dia. Aí é bom dia ainda ou já é boa tarde? Não lembro. Glória a Deus. 3 horas? Eu achei que era mais. São 3 horas somente. Entendi. Bênção demais. Glória a Deus. Bom, hoje nosso devocional vai ser no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53, tá bom? Vai ser Isaías 53. Eu vou ler o capítulo inteiro. A gente vai ler o capítulo inteiro e vamos meditar, né? Algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Essa era o texto para o devocional de ontem que eu havia preparado, mas ontem foi, como eu falei para vocês, foi muito forte, foi algo que realmente o Espírito Santo ministrou, de que a mensagem tinha que ser mudada, e era para falar aquilo que falamos ontem, né? Glória a Deus. Então, Isaías 53, tá bom? Vamos orar rapidinho. Pai amado, Pai querido, te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais esse momento, mais essa oportunidade que temos de estar na Tua presença, Pai. Te louvamos, te engrandecemos e pedimos a Tua presença conosco nesse devocional. Abra nossa mente e o nosso coração, que possa ser terra fértil para a semente da Tua palavra germinar e dar bons frutos, que possamos ser tocados, movidos e transformados pelo poder da Tua palavra no dia de hoje. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Foi forte. Lembrando que esses devocionais têm sido colocados no canal no YouTube também, tá? E sempre faço algum corte, algum pedaço, alguma coisa e subo lá no Instagram também, tá bom? Então vamos lá, vamos ler de novo Isaías 53. Vou ler o capítulo todo, tá? Então, o povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos.
Foi morto por causa dos nossos pecados, do nosso povo. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo, perdão. Foi sepultado ao lado dos criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, aqui, né, o livro do profeta Isaías. Os profetas, eles sempre eram levantados, né, em Israel para julgar o povo e para anunciar, falar, né? Já falamos aqui nos nossos devocionais que o Antigo Testamento, né, ele é uma profecia, ele já previa tudo aquilo que Jesus viria a fazer, né? Então, o Novo Testamento, a vinda de Cristo, ele é só cumprimento daquilo que já havia sido prometido e profetizado lá no Antigo Testamento. E esse capítulo 53 de Isaías é um capítulo, uma profecia messiânica. Por que messiânica? Porque fala do Messias. Messias, aquele que seria o Salvador, o remidor do povo de Israel, né? E aqui, se a gente parar para... Ainda que você tenha um conhecimento bem básico, bem iniciante, do que o Messias representa, do que Cristo representa, a obra de Cristo na cruz, o que representa para nós, é exatamente o que está sendo profetizado aqui nesse capítulo 53 de Isaías. Porque, por exemplo, fala aqui, ó, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Verso 3, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Né? Jesus é algo que a gente precisa entender, né? E eu sinto de falar para vocês, muitos não sabem, né? E por isso que é importante a gente estudar um pouco, né? Eu estou fazendo teologia, tem sido uma jornada incrível. Jesus, ele vem de Nazaré. Jesus veio de Nazaré, uma região bem carente, tanto que eu não vou lembrar agora onde exatamente onde está registrado, né? Mas alguém falou assim, ele vem de Nazaré. E alguém falava assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Então ele foi rejeitado e desprezado por todos. Por quem? Pelo seu povo, né? Ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Ele era do povo de Israel, ele veio para salvar o povo de Israel. E assim como nós herdamos, né, o pecado de Adão, herdamos o pecado desse povo de Israel também. Então essa culpa da rejeição, essa culpa de não querer aceitá-lo, recai sobre nós também, né? E até hoje, se pararmos para analisar, quantas pessoas aí não querem nem ouvir falar de Jesus, despreza esse Cristo, né? Julga como, muitas vezes, quem nunca ouviu, né? Dizer que quem acredita em Deus, essas coisas, é uma pessoa atrasada, uma pessoa sem inteligência, uma pessoa que não tem, às vezes, uma cultura, né? Não é culto o suficiente. Isso acontece até o dia de hoje. Então, ele sofreu essa rejeição. Era como alguém que não queríamos ver e até hoje é desprezado. Porém, o que ele veio fazer? O que Cristo veio fazer?
veio nos retirar dessa caminhada, desse julgamento. Estávamos caminhando para um lugar para receber a justiça de Deus, para sermos julgados por Deus pelo pecado de Adão. Mas ele tomou o nosso lugar. Quando fala aqui no verso 5, porém ele estava sofrendo, no verso 4, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa de suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. O povo achava que estava matando um homem. O povo judeu achava que estava matando um homem e salvando outro, Barrabás. Mas na verdade, o que estava acontecendo ali, eles não entendiam, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Ele não estava sendo julgado, ele não estava sendo condenado por ser o Cristo, por dizer que era o Cristo. Não. Isso fazia parte do plano, tinha que ser assim. Um justo tinha que morrer pelos maus. Um cordeiro santo, imaculado, tinha que verter o seu sangue para pagar o preço do pecado do homem. Então ele não estava simplesmente pagando um preço pela culpa dele, pelos erros dele, que ele não tinha erros, mas para aquele povo o erro dele era, o crime dele era dizer que ele era o Messias. Então ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Ou seja, quando ele ressuscita e ele aparece ali aos seus, Tomé, sem acreditar, diz que queria tocar. O que ele fala para Tomé? Tomé, toca aqui, ó. Toca aqui, ó. Olha a cicatriz, olha aqui os machucados, né? Sou eu. Então, quando Tomé tocou nele e viu, realmente creu que era ele. Então, eu quero já, em nome de Jesus, aqui nessa parte do nosso devocional, já quero falar para você. Às vezes você está passando por uma dificuldade, você está sendo massacrado, machucado, e muitos talvez te julgam e até imaginam e dizem, talvez, que assim como Jó, que Jó havia pecado, estava sofrendo por causa daquilo. Quem sabe está passando assim na sua vida, mas eu sinto inspirado pelo Espírito Santo e impelido a ministrar sobre a sua vida, te dizendo: não se preocupe, o que você está passando, o sofrimento que você está passando, feridas que estão sendo geradas, vão cicatrizar, coisas vão se resolver e servirá de remédio, de experiência para que outras pessoas sejam curadas. Eu sei que parece clichê isso daqui, a gente ouve isso todo tempo, mas eu senti muito forte no meu coração de te dizer que passe o que você tiver que passar. Se feridas estiverem sendo abertas na sua vida nesse momento, não se preocupe, elas vão curar, elas vão cicatrizar. E você servirá de canal de bênção na vida de outras pessoas, para que outras pessoas possam ser curadas através dos seus machucados, das suas feridas. Você não entende hoje, mas lá na frente você vai entender, para que o nome de Deus seja louvado e glorificado. Amém? Olha o 7. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Talvez esse processo que você está passando, pessoas têm te julgado, pessoas têm se levantado. Quem sabe algo dentro de você até fala, você tem que se levantar, você tem que se defender, você tem que falar de volta, você tem que rebater. Não. Se você tem certeza que tem algo sendo gerado dentro de você,
por esse processo que você está passando, só cale, cale e fale com aquele que realmente pode fazer alguma coisa para você. Jesus, nosso Deus, nosso Pai. Não abra sua boca em vão, não gaste a sua energia em vão, mas cale, assim como ele foi levado, passou e ninguém se importou. Talvez você fale assim, mas ninguém se importa comigo. Será que ninguém está me vendo? Será que ninguém me vê? Ele está te vendo. Ele está te vendo. E ele passou por algo muito pior daquilo que você está passando. Talvez você está passando por algo e você fala, meu Deus, mas é tão difícil, é tão difícil. Mas ele me trouxe aqui hoje nessa manhã para te dizer, o que ele passou nem se compara com o que você está passando. E ele sabe. E é por isso que ele te diz, ninguém te vê, ninguém se importa com você, mas eu me importo com você, eu estou olhando, eu estou cuidando e eu serei com você. Tem um propósito, tem um porquê. Não pense que eu te abandonei, não pense que eu te esqueci. Mas eu estou olhando, eu estou cuidando, eu me importo com você. E muito mais, eu me importo com aqueles que serão curados, com aqueles que serão tocados, alcançados pelo processo, como resultado do processo das feridas que estão sendo geradas agora. Amém? Eu creio. Porém, no verso 11, olha o que diz aqui, ó. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. Meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, ele receberá sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Glória a Deus das alturas. Que o Espírito Santo ministra ao meu coração é que você está passando isso, né? Está sendo difícil, você está sofrendo, mas creia, quando esse processo terminar, quando essa tempestade passar, você irá olhar para trás e você será muito feliz. Você será muito feliz, porque você vai entender. Quando nós estamos passando, não conseguimos entender, mas depois, lá na frente, quando entendemos e quando somos esse canal de bênção na vida das pessoas, nós conseguimos entender o porquê passamos, o que passamos lá atrás. E esse sentimento de ser um instrumento de Deus, não é honra, glória humana, nossa, não, mas por ser alguém usado por Deus para ser canal de bênção na vida de outras pessoas, isso nos traz uma grande alegria, gente, desculpa, apareceu um negócio aqui, não sei o que é, vou botar não, agora não, perdão. Mas quando somos canal de bênção na vida de alguém, isso nos traz um sentimento de alegria, de preenchimento, de satisfação, porque vemos que somos úteis e teve uma razão, teve um porquê de passar tudo aquilo que nós passamos, tudo faz sentido, as peças se encaixam e o nome de Deus é glorificado, né? E seremos felizes, somos felizes. Eu quero declarar que em nome de Jesus, se você estiver passando algum processo que está difícil, quem sabe até uma confusão mental. Ontem no nosso GC, na nossa célula, falamos, né, sobre depressão e quantas coisas foram compartilhadas, as pessoas contando ali momentos que passaram, mas hoje libertas, né, elas contam feliz, hoje são felizes e compartilharam coisas, deram dicas, sugestões para pessoas que talvez estavam ali no nosso meio passando por algo similar e nem sabem, né, que outras pessoas também passaram por aquilo. Então, eu creio e eu quero declarar que quando tudo isso passar, quando essa tempestade se acalmar, o céu vai ficar azul de novo,
o sol vai brilhar, o sol vai nascer, e eu creio e declaro na sua vida e na minha vida, Deus, no 12, por isso eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos. Amém? Eu creio que tem um propósito, tem uma razão, e ao final de tudo isso, nós entenderemos e ele nos dará um lugar de honra, de felicidade, de plenitude, nos sentiremos completos e entenderemos o plano de Deus e o nome dele será glorificado. Amém? Glória ao nome do Senhor. Essa é a mensagem que eu senti no meu coração, guiado por Deus, inspirado por Deus, de compartilhar com você nesse dia, na manhã desse dia, que você possa, através dessa profecia messiânica, primeiro entender o que Cristo veio fazer por nós, como ele morreu em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, o justo pagou o preço pelos maus, né? O pecado dos maus, mas através disso nós fomos curados, fomos salvos, fomos religados a Deus e hoje podemos ser chamados, né, pelo Espírito de adoção de filhos de Deus. E que isso sirva de consolo, de referência e espelho para você, para mim, se estivermos passando algum momento difícil, alguma questão que está difícil passar, não entendemos, entenda que tudo tem um propósito, tem uma razão, e quem sabe não, será através das suas feridas, das suas machucaduras, outras pessoas também serão abençoadas e você será um canal de bênção na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus nas alturas. Eu quero aqui orar para a gente encerrar esse devocional de hoje, render graças ao Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um devocional. Te agradecemos por mais uma manhã que o Senhor nos dá a graça de ouvir e aprender um pouco mais de Ti, Pai. E na manhã desse dia fomos ministrados, primeiro, a reconhecer aquilo que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. Pai, te louvamos, te agradecemos. Que nessa manhã, Pai, as nossas escamas possam ser retiradas mais uma vez, possamos entender, reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador e sermos eternamente gratos pela obra de cruz. E nos processos que estamos passando, dê-nos força, dê-nos sabedoria, dê-nos entendimento, para que possamos passar e lá na frente possamos entender o porquê passamos e que possamos ser felizes e fazer outras pessoas felizes, sendo um canal de bênção na vida delas também. Te oramos, Pai, te agradecemos e entregamos o nosso dia, consagramos essa sexta-feira nas Tuas mãos. Dê-nos um dia abençoado, seja conosco, dê-nos proteção, discernimento, entendimento e que possamos ser cheios da presença do Teu Espírito Santo. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida poderosamente, lembrando que amanhã teremos sim, tá? Amanhã e domingo estaremos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.